Por muito tempo eu me questionava por que o dinheiro não vinha até mim. Foi um período de muita busca, de muita dor e de muito sofrimento. O que eu falarei aqui nesse vídeo, eu não aprendi em curso, não aprendi com mentores, muito menos com coach. Eu aprendi com a experiência, eu aprendi com a dor, eu aprendi com a vivência. Então eu listei 10 coisas que me impediam que o dinheiro chegasse até mim. E se você está nesse vídeo, tenha certeza, não é por acaso. Fique comigo até o final deste vídeo, porque às vezes a informação na qual você precisa talvez possa se encontrar no meio ou no final do vídeo. Então é preciso você assistir o vídeo todo para entender. Pois já prepara o seu chazinho, o seu café ou a sua água e vamos conversar. Bem, pessoal, se eu ficar olhando muito para a tela é porque eu listei 10 coisas nas quais me fazia, sabe, como a água e o óleo que não se mistura, era isso que acontecia comigo. O dinheiro fugia de mim, então listei 10 coisas, 10 fatores ou 10 atitudes nas quais fazia com que o dinheiro desaparecesse ou fugisse de mim. Então, se eu ficar olhando para cá, porque eu fiz essa lista de 10 itens, tá bom? Lembrando que esses itens são os itens mais principais que aconteceram comigo, com a vivência, com a minha experiência. Para mim, não existe apenas um único fator que te impeça que o dinheiro venha até você. É uma soma de fatores que faz com que o dinheiro fuja de você. A água, que é polar, e o óleo, que é apolar. Então, polar com apolar não se mistura. Então, era isso que acontecia comigo. O dinheiro fugia. Deixa eu pegar o meu óculos, que senão eu não vou enxergar os 10 tópicos que eu mencionei aqui. Não é por ordem de prioridade, tá bom? Eu simplesmente coloquei os 10 fatores que me impedia de ter ou de alcançar o dinheiro na minha vida. O primeiro fator que eu coloquei é correr atrás do dinheiro. Eu sei que parece algo um pouco paradoxo, né? Mas se você quer dinheiro, você tem que ir atrás do dinheiro. Mas não se trata de trabalhar duro, não se trata de acordar cedo ou pegar no pesado, não se trata disso. Correr atrás do dinheiro. Eu vi uma vida, eu morava na cidade grande, então a minha vida era assim, muito corrida. Sempre correndo atrás do dinheiro. Eu preciso de dinheiro para isso, eu preciso de dinheiro para aquilo. E sempre correndo atrás, eu preciso de dinheiro, eu preciso de dinheiro. O que acontecia? O precisar, o universo, a frequência que eu estava emanando, eu preciso do dinheiro. Você precisa de uma coisa que você não tem. Quanto mais eu corria atrás do dinheiro, mais ele fugia de mim. Quando você corre atrás, você emite escassez, desespero. E o dinheiro sente a energia. Energia não mente. Então, quanto mais eu corria atrás, quanto mais eu estava emitindo escassez, porque você corre atrás de uma coisa que você não tem. Então, a linguagem que eu estava emanando, dizendo para o universo você é escassa, você não tem. Eu também, e com isso eu vibrava o quê? No desespero. Então, quanto mais eu corria atrás, eu preciso de dinheiro para isso, vou fazer aquilo, sabe? Na força do meu braço,
mas o dinheiro fugia de mim. E isso eu não aprendi com mentores, não aprendi em livros. Foi realmente passando por dificuldade, foi mesmo na força do meu braço. Então eu entendi que quanto mais eu ia na força do meu braço, mais eu não tinha. Eu pulava, sabe? Você ficava pulando igual um macaquinho de galho em galho, eu na força, na garra, e o dinheiro fugia. Porque o que eu emanava era: você não tem, escassez. Então se eu não tenho, o dinheiro não chega. Na lei da física quântica, não é os opostos se atrai, é semelhante atrai semelhante. Se a energia que eu estou emanando é de escassez, não adianta que o dinheiro não vai vir. Vai vir o quê? Mais escassez na minha vida. Então esse é o primeiro pilar, né? O primeiro ponto que eu tive que aprender na marra. Foi com muito sofrimento que eu aprendi esse primeiro pilar. O segundo ponto que eu quero dizer para vocês, só um pouquinho que minha garganta tá seca pra caramba. O segundo tópico que eu quero falar para vocês é terceirizar. Eu era uma pessoa que eu sempre estava arrumando culpado. Pode parecer bobo, gente, mas não é bobo. Se você é uma pessoa que nunca assume a responsabilidade, nunca assume a culpa, você pode ter certeza, o dinheiro vai fugir de você. Você vai ser um repelente contra o dinheiro, porque a culpa nunca será sua, a culpa sempre é do outro. E eu vivia isso. Eu colocava a culpa do meu fracasso, eu colocava nos meus pais, na minha situação financeira, por ter nascido num ambiente muito escasso, muito pobre. Eu posso dizer que eu morava numa comunidade, né? Embora era um prédio de SEAB, mas era cercado por favela, tinha um córrego na frente e aquele valão enchia e só Jesus na causa. Então eu terceirizava a culpa. Então a culpa era dos meus pais, a culpa era do sistema, a culpa era do ambiente na qual eu estava inserido, a culpa era de Deus. Cheguei num ponto até de colocar a culpa no diabo. Até o diabo levou a culpa, tá? Mas nunca eu me responsabilizava e nunca falava: espera aí, tudo que está acontecendo, tudo que eu estou fazendo é culpa minha. Então eu nunca assumi a responsabilidade. Então quando você não assume a responsabilidade, você está vibrando no vitimismo. Então eu era vítima, né? Porque eu era vítima do sistema, vítima da situação, culpando o A, culpando o B e nunca assumindo a responsabilidade da minha vida. Então, se você também tá nessa situação, terceirizando, não assumindo a responsabilidade, vibrando no vitimismo, pode ter certeza, o dinheiro repele de você. Então, por isso que eu iniciei esse vídeo falando que não é uma única coisa. Se o dinheiro está fugindo de você, não é uma única coisa. É um conjunto, são fatores de coisas que você deve estar fazendo, que está acontecendo com você. Um terceiro ponto que eu quero falar com vocês. Não ignore, gente. Não ignore nem o ponto que está aqui. Porque uma vez eu escutei de um mentor falando: a palavra tem poder. E até na Bíblia fala, né, gente, que a nossa boca tem poder. E isso é verdade. Às vezes a gente ignora certas coisas pensando que isso não tem nada a ver com dinheiro. Mas tem a ver sim, porque dinheiro é energia. E tudo nesse mundo aqui é energia, tem certas vibrações, tudo vibra. Uns vibra com menos intensidade, outros com mais intensidade, mas tudo vibra. Então esse ponto é reclamar da vida
faz sim que o dinheiro tenha repúdio de você. Às vezes, gente, eu não reclamava com palavras, mas eu reclamava com pensamento. E não adianta você, eu não estou reclamando com palavras, mas você está reclamando com pensamento. É a vibração, é o que você está emanando. Você não consegue enganar o que você está vibrando. Mesmo quando eu falava, mesmo quando eu não falava, eu reclamava nos pensamentos. E isso é o que? Energia. Uma fala que está na Bíblia que me marcou é o seguinte, eu anotei aqui. Não é o que entra pela boca, mas o que sai do coração. Se do coração só sai reclamação, o que você acha que vai voltar? Então, isso que eu anotei aqui. E tem essa passagem muito marcante, né? Que Jesus está com seus discípulos e os seus discípulos estão comendo sem lavar as mãos. E os fariseus achou aquilo um absurdo. Achou, nossa, como que os seus discípulos comem sem lavar as mãos? Aí Jesus falou, não é aquilo que entra que contamina, mas sim aquilo que sai. Porque aquilo que sai vem do coração. Então, se só está saindo da sua boca reclamação, o que irá voltar? É o que o seu coração está cheio de reclamação. E não tem como você fazer as pazes com o dinheiro, não tem como você ser amiga do dinheiro se você só reclama. E um ponto importante aqui que muita gente pensa, reclamar é falar. Muitas das vezes eu não falava, mas eu reclamava em pensamento. Mesmo em pensamento, é vibração. Então você está reclamando, você está vibrando. Então o que vai vir mais? Vai voltar para você reclamação. Esse é o ponto 3 que me impedia que o dinheiro chegasse até mim. Que fazia que eu fosse como água e óleo, não se mistura. O quarto passo é depressão e infelicidade. Aqui vem um ponto muito delicado, que depois eu posso fazer um vídeo mais aprofundado sobre esse tema. Porque eu vivi por muito tempo depressiva. Foram 9 anos de luta contra a depressão. Então foram 9 anos infeliz, 9 anos de tristeza. Então não tinha como eu emanar outra coisa. A minha frequência estava baixa. A minha frequência estava de dor, de depressão, de infelicidade. Então não tinha como o dinheiro chegar até mim se eu estava depressiva, se eu estava infeliz. Mas aí você pode falar assim, mas Andressa, tem pessoas que estão em depressão e que têm dinheiro. Em alguma parte, em algum período da vida dela, ela não estava em depressão quando ela conseguiu o dinheiro. Talvez a depressão chegou, veio depois da fama, depois do dinheiro. A quinta coisa, e é muito importante, eu peço que vocês anote até esse ponto. Pegue caneta e um papel e anota. A quinta coisa que faz que o dinheiro fuja de você é a falta de clareza. Você não ter clareza do que você quer. Você não ter foco, não ter clareza. Não tinha foco, não sabia onde queria chegar, como o dinheiro ia me encontrar, se eu nem sabia o caminho. Foi isso aqui que eu anotei. E tem uma frase muito conhecida, né, que muitas pessoas falam aqui na internet, mas é uma frase muito boa. É uma frase do desenho ou do filme do Alice no País das Maravilhas. O gato faz uma pergunta para Alice. Para onde você vai? Alice responde, eu não sei.
Aí o gato fala: se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Então, esse ponto aqui é muito importante. Você tem que ter clareza. Então, a falta de clareza faz que o dinheiro fuja de você. O que você realmente quer? O que você está buscando? Você falar: ah, eu quero muito dinheiro, isso é vago. O universo não entende muito dinheiro, tá? O que? Ele vai fazer um ponto de interrogação. Tenha clareza. Saiba onde você quer chegar, saiba o seu foco. Exemplo de clareza: eu quero ganhar 10 mil reais por mês. Isso é você ter clareza. Você quer ganhar não, vamos melhorar essa frase. Quem ganha dinheiro é mendigo. Você quer fazer: eu quero fazer 10 mil reais todos os meses. Então você já tem uma clareza, você já tem o que você quer. Agora é traçar metas e objetivo. Como que você vai conseguir ou alcançar essa meta, esses 10 mil reais por mês? Então, ter clareza é fundamental. Um outro ponto é procrastinação. Gente, a procrastinação pega muitas pessoas. E eu vou contar uma coisa pra vocês. Um ano, tem gente que fala assim: ah, um ano é muito, mas não é. Eu procrastinava tanto, mas tanto, que quando chegava no meio do ano, já ficava desesperada. Aí já não valia de nada, né? Já vibrava no desespero. Chegava no final do ano, o que acontecia? O ciclo, a mesma coisa. Porque a gente pensa: ah, um ano é muito. Não é, gente. Um ano passa rápido. Então, eu indo procrastinando, quando chegava no final do ano, eu estava na mesma situação, de tanto procrastinar. Eu sabia o que tinha que fazer, mas não fazia. Enrolava, deixava para depois, queria milagre sem ação. Então, não existe milagre sem ação. Então, na minha cabecinha, eu queria um milagre, mas eu não queria a ação, eu não queria agir. Agir leva um desconforto. O seu cérebro não vai gostar, vai querer sombra e água fresca, vai querer conforto, vai querer te manter no mesmo padrão. E você agindo, você tendo ação, vai gerar um desconforto que você não vai gostar, que o seu cérebro não vai gostar. Então, com isso vem a procrastinação. Vou deixar para amanhã, vou deixar para depois. Ah, agora não, amanhã, depois da manhã. Eu parei para fazer esse vídeo, falei assim: vou fazer esse vídeo hoje, agora. Me arrumei e fui fazer, porque a procrastinação é inimiga do dinheiro. Se você trabalha de carteira assinada, você vai ter que acordar cedo, ou pegar ônibus, ou pegar seu carro e tá lá no horário certinho da empresa. Se você tem que estar na empresa às 7 horas da manhã, eu tenho certeza, você vai colocar o relógio para despertar mais ou menos umas 5 horas, vai se arrumar, vai pegar o ônibus ou o carro e 7 em ponto você vai estar na empresa. Então, você não procrastina para os outros, porque quando é para você, você procrastina. Senão, você poderia procrastinar para a empresa também. Quando a empresa manda um relatório para você fazer, você faz. Você não fica enrolando, porque na sua cabeça, se eu não fizer, você é mandado embora. Se eu não fizer, outro irá fazer no meu lugar. E se a empresa mandar você fazer um vídeo, mesmo você com vergonha, você vai gravar o vídeo. E porque quando é pra você, você enrola, você procrastina, você deixa pra amanhã. Aconteceu isso comigo. Eu entrei numa empresa e eu tinha que gravar vídeo, fazer vídeo pro Instagram. Tava trabalhando para essa empresa de cabelo, eu colocava a peruca, tirava a peruca e gravava. Então, se para a empresa eu gravava, eu não procrastinava, então por que para mim eu procrastino? Então, vocês têm que ter essa clareza que procrastinar é adiar. Pensa assim: se eu procrastinar,
o dinheiro não vem. Se eu procrastinar, a coisa não acontece. Se eu deixar para amanhã, um ano passa rápido. Aí vira o ano, aí você entra num ciclo. Aí por isso que muitas pessoas falam assim: ah, eu tô vivendo num ciclo, eu não saio desse ciclo por causa da procrastinação. Eu sempre deixava para amanhã, para amanhã, para amanhã, para amanhã. E quando chegava no fim do ano, eu estava num ciclo constante por causa da procrastinação. A procrastinação é inimiga do dinheiro, da abundância. Porque se você quer fazer dinheiro, você não pode procrastinar, você não pode deixar para amanhã. Você tem que ter ação. Se você quer um milagre, você tem que agir. O milagre ele não vai acontecer sem você agir, se você ter uma ação. Uma outra coisa também que me afastava do dinheiro, que fazia que o dinheiro fugisse de mim, eu mudava muito de ideia, tá? Eu não tinha uma ideia fixa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, eu começava e parava. Não dava tempo de o universo trabalhar, porque a energia não tinha continuidade. Vocês entenderam? Exemplo, eu comecei a fazer tráfego pago pelo Facebook. Comecei a ter muitos problemas, a minha conta caiu, perdi dinheiro. Aí o que aconteceu? Eu parei e fui fazer uma outra coisa. Então não deu nem tempo de o universo trabalhar ao meu favor. Aí eu fui, mudei, apareceu um problema. Eu não fui para resolver o problema, eu até tentei resolver, mas como estava vindo muitos e muitos problemas, eu fui e pulei para outro. Aí eu cheguei para outro, eu falei assim, agora eu vou fazer Google Ads. Fui pro Google Ads, também tive problemas. Aí eu mudei para outra coisa. Então eu fui mudando de ideia, pulando de galho em galho. O que acontece? Não tem como o universo, não dá tempo para o universo trabalhar na sua energia, trabalhar em seu favor. Porque você está mudando toda hora de ideia, você está pulando de galho em galho. Então isso também faz com que o dinheiro fuja de você, porque não deu tempo dessa ideia ficar madura. Estudando Facebook Ads, eu tinha que fazer aquilo até dar certo, ou até esgotar todas as possibilidades para falar, realmente isso não é para mim. Aí sim eu vou para outra coisa. Não porque deu um probleminha na conta, que a conta caiu, eu perdi dinheiro, então eu vou mudar. Então não tinha nem maturação da ideia. Então como que o dinheiro ia vir se não tinha ainda o tempo suficiente para que o universo trabalhasse em meu favor? Então tenha uma ideia fixa e vai nessa ideia até essa ideia dê certo, ou então satura todas as possibilidades. Então realmente essa ideia não dá certo, porque você testou, você usou todos os recursos que tinha, não ficou pulando, não fez como eu fiz, ficar pulando de galho em galho, tá? Porque aí não dá tempo dessa ideia ficar madura, não dá tempo de o universo trabalhar nessa sua energia e ter essa continuidade. O 8º passo é você ter pressa / ansiedade. Eu queria tudo ao mesmo tempo, queria resultado para ontem, e isso só faz mais frustração e bloqueio. Então isso que gerava o quê? Ansiedade. Tudo que eu queria, tá? Tudo que eu colocava à mão, eu tinha pressa. Por exemplo, vou dar um exemplo do Facebook Ads, tá? As campanhas que eu subia no Facebook Ads. Eu queria que tudo fosse para ontem, que a campanha já validasse, que o dinheiro já entrasse. Então eu queria tudo para ontem. Então isso gerava uma ansiedade, uma pressa. Conclusão: ansiedade, pressa
olha o que faz. Você é um imã, certo? Só que não é os opostos que se atraem. Semelhante atrai semelhante. Se ver como imã e semelhante atrai semelhante. Se eu estava vibrando na pressa, se eu estava vibrando na ansiedade, o dinheiro não ia se materializar, porque eu estava pressa. Olha que eu estava emanando para o universo, a minha frequência. Pressa, ansiedade, tem que dar certo, tem que acontecer, tem que fazer isso. Aí, o que o universo fazia? O que acontecia? Paralisava tudo. Tinha o que? Problema com a conta. Conta caindo, perdia dinheiro. Várias coisas aconteciam e parava. Perdi também uma conta no Facebook. Então tudo dava errado. É como se congelasse, como se o tempo ficasse assim, ó, congelado. Por essa ansiedade, porque eu estava colocando muito foco, estava focando naquilo, querendo pressa, ansiedade, aí congelava. É como se o tempo parasse e as coisas não andassem, por causa que eu estava colocando pressa, é pressão mesmo, né? Querendo pressa, tem que acontecer no meu tempo, na minha hora, agora, e muita ansiedade. Então eu estava com muito foco naquilo e congelava tudo, parava tudo, dava errado, campanha caía, Facebook me bloqueava, exterminou com a minha conta, com uma conta minha, foi banida, porque eu estava colocando muita pressão e ansiedade. Então, quando você coloca ansiedade e pressão, é como se você dissesse para o universo, congele. Lembra disso? Dessa brincadeira, né? Estátua. Colocou pressão, colocou ansiedade, o universo faz assim, congela. Ele congela tudo. Então, tudo que era para dar certo, não dá, por causa que você colocou pressão, colocou ansiedade, e fica tudo congelado e não dá certo. Então, esse 8 passos aqui que eu falei para vocês, da pressa e ansiedade, eu aprendi mesmo na prática. Levando pancada, apanhando, sofrendo, tendo campanha derrubada. Falei assim, não adianta ansiedade, não adianta eu ter pressa, eu tenho que fazer, simplesmente fazer tudo que está ao meu alcance, fazer. Agora, não colocar pressão e ansiedade, porque vai tudo congelar, que foi o que aconteceu comigo. E isso fazia que o dinheiro fugisse de mim. Então, esse ponto aqui é importante. E eu espero que vocês estejam anotando isso. Porque, como eu já falei para vocês, eu vivi isso. Não foi em curso, não foi mentoria. Eu passei por isso. É a minha vivência que eu estou relatando para vocês. O 9 passos, né, o 9, tem muito a ver com pressa e ansiedade, que eu até me adiantei, né, colocar pressão em tudo. E eu escrevi aqui, ó, quando você coloca peso, coloca pressão, cobrança demais, até o que é leve se torna insuportável. A energia trava, foi o que eu falei, né, a energia paralisa, né? Dá o efeito Zenão, paralisa tudo. Você colocou pressão, pressa, ansiedade, paralisa tudo. Você tem que fazer aquilo e esquecer. Se você tá com muita ansiedade, sabe o que eu faço que me ajudou muito? Eu faço meditação e caminhada. Faço o que eu tenho que fazer. Eu vejo se eu estou muito ansiosa, eu desfoco. Vou fazer uma caminhada, vou dançar, vou ler um livro, escutar uma música, fazer meditação, tirar um pouco o foco daquilo, porque se você coloca muita pressão, ansiedade, pressa, vai travar.
vai fazer um efeito reverso. É como a brincadeira, como eu falei, a brincadeira da estátua, vai travar, vai paralisar, não vai andar, o dinheiro não vai vir, o dinheiro vai ficar aqui, ó. Imagina o dinheiro aqui, ó, querendo chegar na sua mão, mas ele tá aqui, ó, congelado. Ele tá aqui, ó, congelado, ele não chega nas suas mãos, porque ele tá aqui, ó. Você colocou pressão, o dinheiro aqui congelou, ele não vem para você. 10º ponto. Foco no que falta. Foi esse ponto que eu coloquei. Eu escrevi assim: eu passava o dia pensando, não tenho dinheiro, tô devendo, como eu vou pagar isso? Isso só criava mais escassez. Então, gente, esse ponto aqui é um ponto muitíssimo importante. Eu focava naquilo que estava faltando. Verde, eu poderia estar focando naquilo que eu já tenho, naquilo que eu já conquistei. Não, eu focava na falta. Eu focava naquilo que estava em falta. Não tenho dinheiro para pagar isso. Como eu vou pagar aquilo? Tô sem dinheiro. Eu só focava nisso. Tô sem dinheiro, como eu vou pagar isso, como eu vou conseguir aquilo, como eu vou pagar as contas, como eu vou pagar o colégio da minha filha. Então, só focava na falta. Falta isso, falta aquilo, falta aquilo. O que o universo me mandava de volta? Mais falta. Tudo aquilo que você foca ou trava ou te manda mais daquilo. Tá? Então, quando eu estava focada na falta, tá faltando isso, tá faltando comida, tá faltando dinheiro, não tenho dinheiro para isso, tenho que pagar a conta de luz, como eu vou pagar a conta de luz? Não tenho dinheiro para isso, não tenho dinheiro para aquilo. O universo me mandava mais daquilo, me mandava mais escassez, me mandava mais conta, mais situações na qual eu estava vibrando. O meu corpo estava vibrando na falta, na escassez, porque eu estava com foco na falta. Então, como faz para melhorar isso? Tira o foco na falta. Você pode colocar o foco naquilo que você já conquistou, naquilo que você já tem. E eu ficava no foco. Eu tenho que pagar a conta, eu tenho que pagar isso. Como eu vou pagar isso? Eu não tenho dinheiro para tal coisa. Era o tempo todo nisso. E o tempo todo o universo me mandando mais daquilo. Se você foca no que você não tem, se você foca, como eu estou dando exemplo do dinheiro, não tenho dinheiro para isso, como eu vou pagar aquilo, como eu vou fazer isso, não tenho dinheiro. O tempo todo eu emanava isso, os meus poros exalava isso o tempo todo. O universo entendia, me mandava mais daquilo. Então esse ponto é um ponto crucial, importantíssimo. Tem outros pontos que eu vou vir aqui para falar com vocês, que é uma camada bem mais profunda, tá bom? Mas só esses 10 pontos aqui já é o suficiente para vocês mudarem a vida de vocês. Esses 10 pontos já é o suficiente para vocês ajustarem e fazer o dinheiro correr atrás de você. Não fazer o dinheiro repelir, né? O dinheiro fugir de você, como acontecia comigo. O dinheiro fugia de mim. Imagina, como eu falei para vocês, a água e o óleo não se misturam. Imagina que você é o óleo. Não se mistura. Água é polar e o óleo é apolar. Então, polar com apolar não se mistura. Não se mistura. Então, como você vai fazer para misturar
é semelhante atrai semelhante. A água é polar. A água dissolve elementos polares. Por isso que a água não dissolve o óleo, porque o óleo é apolar. O detergente já dissolve o óleo, mas a água não dissolve o óleo, porque a água é polar. Então, polar dissolve polar. Então, se eu sou um imã, se eu sou polar, o dinheiro, para vir para mim, tem que ser polar. Agora, se eu tô apolar como óleo, o dinheiro é polar, não vai vir até mim. Porque o que eu tô emanando é falta, não tenho dinheiro, não tenho isso, não tenho aquilo. É focar no que você não tem. Isso impede que o dinheiro chegue até você. Você se torna apolar, né? O dinheiro, ou o contrário, você é polar e o dinheiro é apolar. Não se mistura, não tem como vir, porque você tá focando na falta. Em vez de focar naquilo que você já conquistou ou que você já tem, tira o foco naquilo que você ainda não tem. Tira o foco. Ai, não tenho dinheiro. Ai, não vou, como vou pagar isso? Como vou pagar? Tira o foco. É difícil? É difícil, mas não é impossível. Se eu conseguir, foram 9 anos de sofrimento. Também porque eu estava também em depressão. Foram 9 anos. Que eu posso vir aqui detalhar para vocês de muita dor, de muita luta. Foram 9 anos que eu tive que aprender na marra, que eu tive que aprender com os meus esforços, que eu tive que aprender na prática. O que estava acontecendo comigo? Não é possível. Eu via pessoas menos inteligentes do que eu, fazendo dinheiro, e porque eu não estava fazendo. Eu não entendia. Eu não entendia. E isso pode estar acontecendo com você também. Às vezes você tem um baita de um potencial, uma baita de uma criatividade, aí você olha para o lado, você vê uma pessoa, fulano, nem tem o 2º grau completo, eu já tenho mestrado, doutorado. Fulano só tem a 7ª série, mas fulano faz dinheiro igual água. O que está acontecendo? O problema não é o fulano, o problema não é ciclano, o problema é você. Quando eu escutava, gente, não foi poucas pessoas, eu escutei muito, muito mesmo. Eu tenho um mentor que ele diz, o problema é dentro, resolve dentro. E eu não acreditava. Eu ia na força do meu braço, eu ficava esgotada. Eu ficava esgotada fisicamente e mentalmente, e as coisas não fluíam, porque eu tinha que resolver primeiro as questões internas. E eu não acreditava quando eu escutava esse mentor no YouTube falando, resolva dentro. Você resolvendo dentro, você resolve aqui fora. O que está dentro é reflexo do que está aqui fora. Eu não acreditava. E você pode estar passando por essa mesma situação. Acredite. Acredite, resolva suas questões internas. Se o dinheiro está fugindo de você, se você está repelindo, acho que é assim que se fala, né? Repelindo o dinheiro, é porque algo está errado aqui dentro de você, não é externo. Porque eu sou prova viva. Eu ia na força do meu braço e não conseguia. Eu ficava fisicamente cansada, esgotada, e minha mente também.
E eu perguntava, por que eu tô lutando, tô indo na força do meu braço, pá, e nada. E aí fulano, ciclano, só tem até a 7ª série e tá vivendo numa abundância. Porque não se trata de quem é mais inteligente. Não se trata de quem tem mestrado, quem tem doutorado. Não se trata de quem sabe falar bem ou quem não sabe. Dinheiro é energia, ele não quer saber se você tem 2º grau completo, se você já tem mestrado ou se você parou na 7ª série, ele não quer saber. É energia. Resolva suas questões internas que vai aparecer o quê? Fisicamente, externamente. Depois de muito tempo eu entendi que tudo muda quando eu mudo. É que o dinheiro não é vilão, é só um reflexo do que está dentro de mim. Quando comecei a limpar minhas crenças, a agradecer, mesmo sem ter tudo, ser grata pelo chuveiro quentinho, por ter energia, por estar deitada com a minha filha num tempo frio, mas ter cobertor, e não vinha mais de boca para fora. No início foi de boca para fora, mas depois vinha da alma, de dentro. Aí eu comecei a enxergar as mudanças. Não irá vir de uma hora para outra, até porque você passou a vida inteira vivendo assim, dessa forma. Mas as mudanças irão começar. Aos poucos vocês vão vendo uma coisa melhorando aqui, outra ali. Ah, já mudou isso, mudou aquilo outro. E as coisas vão, até o ponto que as coisas vão fluir naturalmente. Então eu quero saber de vocês. Qual desse ponto mais te tocou? Ou qual desses pontos vocês estão fazendo? Ou qual desses pontos vocês precisam tirar da vida de vocês? Eu quero a interação de vocês aqui nos comentários. Eu quero que vocês me contem. Porque às vezes a resposta que você está procurando não tá fora, tá dentro de você. Então, esse foi o vídeo de hoje. E até o próximo vídeo. Eu sou Andressa Ricardo. Até o próximo vídeo.